Olá pessoal, tudo bem? Professor João Lúcio com vocês, a disciplina de matemática. Hoje nós temos um tema interessante para estudar, dando continuidade, funções quadráticas ou função quadrática, função do segundo grau. Então, eu gostaria inicialmente de mostrar a vocês que a função matemática, ela na verdade, ela vem para a gente para explicar, para mostrar soluções de problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Então, na verdade, o que é uma função? Bom, a função, na verdade, é uma relação entre dois conjuntos, onde você tem aqui, de um lado, uma pergunta, algo que você tem como uma pergunta, quer saber o que está acontecendo ali, e do outro, uma resposta, Então, inicialmente, nós entendemos a função como uma relação, entre uma pergunta e uma resposta. Bom, de uma maneira geral seria isso, a função é uma relação. Mas a matemática, pela sua formalidade, pelo seu rigor, é necessário que esse rigor, essa formalidade, ela fique bem clara, bem definida, Então, nem tudo aquilo ali que é relação, necessariamente é uma função, apesar de toda função ser uma relação. Então, como nós podemos avançar explicando o que é uma função? Então, a função vai ser o quê? Uma relação entre dois conjuntos, conjunto A e um conjunto B, onde os elementos do conjunto A, que seria o domínio dessa função, seria o elemento x, nós podemos definir como elemento x, vai se relacionar através de alguma regra, que nós vamos estabelecer, o conjunto B, que seria a imagem, desse conjunto A, dos elementos do conjunto A. Então, para iniciar, eu vou colocar para vocês uma situação problema. Nada mais justo do que você, analisando uma situação problema, você entender onde eu posso utilizar e de que forma eu posso materializar isso em uma situação prática. Ficaria mais fácil para nós entendermos. Então, veja a situação. Então, eu tenho aqui, em uma certa horta comunitária, um canteiro de verdura retangular será ampliado nas suas dimensões, na largura e no comprimento, certo? Não está definido quanto eu vou ampliar nesse canteiro. Quer dizer, eu quero ampliar um pouco o canteiro, eu tenho uma área e já tenho um canteiro lá, que está funcionando, aquela horta, mas eu quero fazer uma ampliação. Essa ampliação será de que forma? Eu vou ampliar um pouco o comprimento e ampliar um pouco a largura. Vamos observar a figura para nós entendermos o que é que vai acontecer nesse momento. Então veja aí. O que você está vendo, na verdade, é o canteiro. O canteiro tem as medidas 7 por 10. Então, numa conta bem simples, aritmética, eu poderia dizer que esse canteiro tem 70 metros quadrados, que seria 7 vezes 10. Não é verdade? Mas eu resolvi o quê? Eu resolvi fazer uma ampliação. A ampliação será de x metro no comprimento, como mostra a figura, e x metro na largura. Então, o que você vê, na verdade, é a ideia do que eu tinha em mente. Quer dizer, eu queria ampliar o meu canteiro, Inicialmente eu tenho as dimensões 7 por 10, que são dimensões planas, E eu vou irei aumentar, pretendo aumentar, e quero ver como é que se comporta essa nova área, x metro no comprimento e x metro na largura. Então, analise a figura. Ok? Nós sabemos que a área de uma figura plana, ela nada mais é do que a medida da base multiplicado pela altura, quer dizer, seria o comprimento vezes a largura, seria o produto dessas duas dimensões. Então, se você olhar a primeira figura, antes da ideia de ampliação, a área dessa figura aí seria o quê? 7 vezes 10. Então, eu teria o quê? Numa aritmética bem simples, eu teria uma área de 70 metros quadrados. Ok? Na nova proposta,
eu vou ampliar x metros o comprimento e x metros a largura, veja então como é que eu vou estruturar para me encontrar aí a solução da área através da função do segundo grau, que é exatamente o tema da nossa aula, que é o objetivo da nossa aula, é entender onde entra aí a função do segundo grau, a função quadrática. Então veja só o próximo slide. Bom, o que foi que aconteceu? Eu deixei aqui do lado a imagem para que você possa acompanhar, ok? Então você está vendo aí que eu posso apresentar a área através de uma função quadrática. De que forma, professor? Olha, eu expressei a área pela letra F. F para indicar comumente a função f de x. E organizei agora um produto entre as dimensões que vão ser ampliadas. Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho 7 mais x, multiplicado, entre parênteses, como você está vendo aí na anotação, 10 mais x. Então, se você observar, eu tenho a mesma definição de área que eu tinha anteriormente. Quer dizer, eu estou multiplicando o comprimento pela largura. Logicamente, agora depois da ampliação. Quando eu multiplico 7 mais x multiplicado por 10 mais x, então aí eu vou desenvolver vou fazer uma distribuição de multiplicação, certo? E vou encontrar exatamente a função do segundo grau. Quer ver? Me acompanhe. Inicialmente eu tenho 7 vezes 10, na primeira parte do produto, 70. E 7 vezes x, 7x, como você pode ver. E na segunda parte eu tenho x vezes 10, eu tenho 10x, e x vezes x, então eu tenho aí x ao quadrado. Pessoal, o que eu fiz aí foi apenas um desenvolvimento da multiplicação desses binômiozinhos aí. Eu fiz a multiplicação e cheguei na expressão final, que é x ao quadrado, organizando essa expressão, x ao quadrado mais 17x mais 70. Então, o que é que eu posso entender nesse momento? O que eu posso entender é que eu tenho uma função do segundo grau com todos os coeficientes. X ao quadrado mais 17x mais 70. Professor, interessante então. Quer dizer, eu peguei então apenas uma multiplicação entre esses dois binômios aí, que o senhor falou, 7 mais x e 10 mais x, e a partir daí eu já tenho uma função do segundo grau, já tenho uma estrutura da função do grau. Sim, você já tem isso aí. O f de x vai representar o quê? Como você fez o produto, pessoal, essa expressão x ao quadrado mais 17x mais 70 representa exatamente o quê? A possível área que você vai ter do terreno, da ampliação lá da horta, certo? Aí, professor, me responda uma coisa, e com relação ao x? Qual vai ser o x? Bom, aí o x vai depender do espaço que você tem no momento. Então, dá para ampliar 3 metros? Então, nós vamos ampliar 3 metros na largura e no comprimento? Não, professor, dá para ampliar só 1 metro. Então, nós vamos ampliar só 1 metro. Aqui no exemplo que eu coloquei, eu pedi que você considerasse, a título de exemplo, para você entender, como você faria se a ampliação fosse 3 metros. Foi o que eu propus então para você. Vamos fazer que o x seja igual a 3. Pessoal, se o x for igual a 3, isso significa dizer que eu estou ampliando a minha horta no comprimento e na largura em 3 metros. Vai ser um aumento considerável, né? Você não pode perder assim de vista, né, de que a minha área inicial, que era 7 por 10, eram 70 metros quadrados. É verdade? E agora eu estou diante de quê? A seguinte situação, eu vou ampliar
as dimensões do meu terreno, da minha horta, na verdade, em 3 metros. Eu posso ter até um terreno maior, mas eu só vou ampliar o quê? 3 metros no comprimento e na largura. Ora, diante da expressão que eu encontrei, vamos entender. F de x igual x ao quadrado mais 17x mais 70. Ok? Então, diante dessa expressão aí, eu vou considerar que x é igual a 3. Certo? Se o canteiro for ampliado em 3 metros na largura, do jeito que está escrito aí, e no comprimento, então podemos calcular a área da seguinte maneira. Acompanhe aí no slide. F de 3. Então, nós temos 3 ao quadrado, quer dizer, está sendo substituído, é um valor numérico. 3 ao quadrado mais 17 vezes 3 mais 70. Mais 70. Eu tenho 3 ao quadrado é 9, mais 51, mais 70, um total de quanto de área? 130 metros quadrados de área. Ok? No finalzinho aí, eu coloquei aí uma rápida conclusão, indicando o quê? Indicando que a área do canteiro foi ampliada, quer dizer, de 70 metros quadrados, a área do canteiro foi ampliada para 130 metros quadrados de área. Então, ó, vale muito a pena você compreender que a função do segundo grau, ela tem múltiplas utilidades, aplicações. Aqui nós vimos uma situação bem prática, uma situação onde eu tenho uma situação bem comum. Eu quero ampliar a área da casa, eu quero ampliar a área de um canteiro, eu quero reformar isso aqui, então se mexe muito em construção com áreas, né? E a função, ela tem essa possibilidade de informar qual é a área que vai ficar. Olha, se eu aumentar 1 metro, quanto aumenta de área? 2 metros, 3 metros? Isso possibilita um conhecimento muito importante. Por quê? Porque através da área você paga imposto, né? Através da área você pode ampliar seu negócio, você pode dizer, bom, vou aumentar minha produtividade, porque eu vou aumentar minha área, né? Então, quanto eu preciso aumentar de área para responder, sei lá, pela demanda que eu tenho de venda, então eu preciso de todo um conhecimento para que eu possa utilizar bem a função quadrática, né? Logicamente, nós estamos aqui nos conduzindo pela função quadrática, mas ela tem muitas outras utilidades, né? Você pode utilizar a função quadrática para indicar máximo, mínimo de quantidade, de lucro, de um projeto, de um negócio que você vai fazer. Se o negócio, se o que você está pensando for modelado dentro da estrutura da função quadrática, da função de segundo grau, então você pode colher as informações a partir dos cálculos, né, que nós vamos ver aqui. Vamos voltar aqui para a imagem, né, do canteiro, e você vai poder observar que o primeiro canteiro nós tínhamos as medidas 7 metros de largura e possivelmente 10 de comprimento, né? Essa ideia de comprimento e largura, ela depende do ponto de observação que você está fazendo, mas você tem aí 70 metros quadrados. Essa que é a verdade. Depois que foi feito o cálculo, depois que foi feita a ampliação, né, que foi X metros, eu resolvi aumentar 3 metros em cada dimensão, eu consegui mostrar aqui para você, através dessa estrutura de cálculo, que a função do segundo grau, ela pode se encaixar bem aí, com toda a sua estrutura, para indicar que a área, numa situação dessa, pode ser controlada, pode ser calculada através do modelo da função quadrática. Ok? Retomando aqui as explicações,
Eu gostaria de deixar, dizer para você assim, que nós temos que ter todo o rigor, a matemática tem essa premissa, essa condição, de fazer as coisas com muito rigor. Como eu falei no início, a função é uma relação entre dois conjuntos. Eu quero saber qual é a área. Então, quanto foi que você ampliou? Então, se você ampliou 3, como você viu aí no exemplo, você ampliou 3 metros, então a sua área ficou 130. Que a sua área inicial era 70. Então, você observa que eu tenho aqui um valor de x, que é uma pergunta. E se eu ampliar 3 metros, a sua área é 130. Então, a função é isso. É uma pergunta e uma resposta. Agora, a matemática, por a questão do rigor, não pode deixar assim a coisa muito aberta. Ela tem que ser mais precisa. Então, por exemplo, é uma relação entre a pergunta e a resposta, entre o domínio e a imagem, uma linguagem que você já conhece. O que é o domínio? O domínio é o x aqui. É de onde vai partir a pergunta. E o que é a imagem? A imagem é a resposta, é o y. Então eu tenho que ter associado em mente que o domínio é o x, a imagem é o y. Então eu estou ali tentando relacionar uma pergunta a uma resposta. Mas a matemática vai mais além. Por quê? Porque se deixar muito aberto as relações, o que acontece é que você pode ter uma pergunta e várias respostas, você pode ter uma situação que não lhe dá uma precisão ali na resposta que você está querendo obter. Então, para isso, o que é que eu vou dizer? Sobre a definição da função. Como é que uma função ela está bem definida? Como é que uma relação eu posso entender que aquela relação é uma função? Já que eu afirmei aqui que nem toda relação representa uma função. Nem toda relação representa uma função. Então, como é que eu posso deixar amarrado? Não, professor, essa relação aqui realmente é uma função. Aí você vai ter uma função quando você pegar o elemento x aqui, acho que é a sua pergunta, e você encontrar uma resposta para essa pergunta. Quer dizer, uma relação entre o domínio e a imagem estiver bem estruturada. Você não pode, por exemplo, fazer uma pergunta aqui e ter várias respostas. Por exemplo, se eu ampliar o canteiro em 3 metros, e se a função me der várias respostas, não é uma função, deve ser uma relação apenas. Então eu aumentei 3 metros, sim, mas qual foi a resposta que eu encontrei? Eu encontrei 130, eu encontrei 150, eu encontrei várias respostas. Então isso significa dizer que nessa relação, isso não representa uma função. Essa aqui é a verdade. Então eu preciso que dentro da estrutura da função eu tenha uma pergunta e necessariamente uma resposta, algo bem definido, né? Diria até bionífico, né? Essa pergunta, essa resposta. Não necessariamente bionífico, mas se for bionífico, é uma garantia de que nós estamos diante de uma função. Ok? Então, no próximo quadro, um pouco mais à frente, nós vamos falar um pouco, nós vamos nos ater com mais detalhe, com mais rigor, sobre a questão da como é definida a função quadrática, a função do segundo grau, né? Função quadrática por conta da estrutura que como ela é escrita, o formato como ela é escrita. Então nós vamos agora analisar, a partir da definição, como é essa estrutura, né? Como é que ela se comporta, assim, tem gráfico, posso representar graficamente essa função, posso calcular outras medidas, além de área, além do que foi explorado aqui? É claro que sim, são muitas possibilidades, são muitos exercícios que você pode desenvolver utilizando a função quadrática. Então nós estamos com uma ferramenta poderosa, né, que vai nos auxiliar a resolver vários tipos de problemas. Nós vamos organizar o que é domínio, o que é imagem, a definição, para que a gente possa nos assentar em cima de um conhecimento preciso, né? A matemática tem essa premissa. Então a matemática tem essa premissa, né, da precisão, né? Então, o que é que nós temos agora aqui nesse quadro? Nós temos
a definição da função quadrática com mais rigor, né, mais elaborado, né? Então você diz o que é que diz a teoria, o que é que diz a literatura. Ó, uma função de f de R em R, olha, esse primeiro R representa o que? O domínio. E o segundo R, a imagem. Então ele está dizendo que uma função de R em R quer dizer que eu posso tomar qualquer valor no conjunto dos números reais. Pessoal, o conjunto dos números reais implica em praticamente todos os números que nós trabalhamos aqui no mundo real, medida, tudo ali que você pode calcular, mensurar, números racionais, irracionais, né? Só está incluído aí um conjunto chamado números complexos, que não é algo do nosso estudo. Mas o domínio ser real e a imagem ser real, aí me dá assim, a certeza de que qualquer resultado que vier é domínio e imagem, né? Então eu fico tranquilo com relação a isso aí. Ele diz assim, uma função de R em R, que todo número x pertencente a R, quer dizer, é o primeiro R, se associa ao número ax ao quadrado bx mais c. Pessoal, aqui nós temos exatamente a estrutura da função. Nós temos a estrutura da função. Ax ao quadrado bx mais c. Professor, me alerte aqui, me lembre aqui. O que é esse A, B e esse C? O A e o B e o C são os coeficientes reais, né? São números reais, são coeficientes reais. O A precisa ser diferente de zero. Você não pode ter uma função do segundo grau com o A igual a zero. Então nós estamos falando aí do A diferente o quê? De zero. Coloquei inclusive aqui do lado, para você não esquecer esse detalhe. É uma das condições da função existir. Se o A for igual a zero, eu não tenho mais função do segundo grau. Eu teria uma função do primeiro grau. Ela estaria reduzida de um grau aí. Então, para você ter uma função do segundo grau, na definição, eu já tenho que o A é diferente de zero. Certo? Então, ela é definida como uma função quadrática se a imagem desse x, né, desse domínio, se essa imagem, que seria o y, né, ela tiver essa estrutura aí, for ax ao quadrado bx mais c. Ok? Eu sei que é uma formalização, mas é muito necessário. Você não pode estudar a função do segundo grau, apesar de eu encontrar, por exemplo, aplicações, até pitorescas mesmo, coisas simples, básicas, e outras mais, sem entender a formalidade da estrutura da função. Não tem como. Nós não podemos. Mesmo que a matemática eu possa dar um caráter lúdico, eu preciso formalizar. Porque senão você vai sair daqui sem entender qual é a estrutura de uma função de segundo grau. Então vamos ficar atentos a como escrever uma função de segundo grau. Como é que eu escrevo, professor, uma função de segundo grau? Então veja aí nesse slide. Você tem f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então o que você tem aqui, eu vou grifar aqui para você ver de vermelho, para você ver qual é a estrutura, como é que se escreve uma função do segundo grau. F de x é igual a ax ao quadrado bx mais c. Pessoal, o a, o b e o c, como eu já falei, são os coeficientes reais. Pode ser qualquer número real. Ora, tomando cuidado do a ser diferente de zero. Só o b pode ser diferente de zero? Pode, o b pode ser zero. O c pode ser zero? O c pode ser zero. Não tem nenhum problema. Você pode reduzir essa função aí a uma estrutura mais simples ainda. Eu posso escrever a função simplesmente assim. Veja como eu vou escrever aqui, ao lado aqui, ó. Eu posso escrever que f de x é igual a ax ao quadrado. Olha como ela está reduzida aí. Professor, quer dizer que se eu escrever ax ao quadrado já é uma função de segundo grau? É sim. O que aconteceu com essa função?
O que aconteceu com essa função é que eu estou com o b igual a zero e com o c igual a zero. Eu estou com o b igual a zero e o c igual a zero. Aí foi isso que aconteceu. Então, eu posso ter a única necessidade para que a função permaneça, né, se estabeleça como uma função quadrática, é que o a seja minimamente diferente de zero. Pode ser negativo, pode ser negativo, não tem problema. O a ser negativo ou positivo, vamos gerar outros ambientes de análise, que nós vamos já discutir esses detalhes. Nós vamos falar depois da concavidade, aí vamos falar que o a é positivo, o a é negativo, então vai se tratar disso aí. Ok? Então, eu fico feliz porque você está acompanhando, está vendo que há uma necessidade da formalização. Quer dizer, se a aplicação foi simples, mas há necessidade de uma formalização, quer dizer, de você saber como escrever. Então, eu vou repetir para você como é que você deve escrever a função do segundo grau de forma completa. Então, você escreve f de x, acompanha aí, já destaquei inclusive de vermelho, nesse quadro vermelho aí, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, essa aí seria a função do segundo grau completo. Professor, e do lado o senhor colocou y, exato. É porque o f de x representa o quê? A imagem, e a imagem é y. Então, se você escrever y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quer dizer que eu posso entender que o f de x é o y? Pode. É exatamente essa compreensão que você tem que ter. O f de x é o y da função. Ok? Quando se fala de y, se fala o quê? De imagem. Nós vamos daqui a pouco ver gráficos, ver tabelas, ver valor numérico. Então você vai ter uma conexão maior com essa ideia de onde é que está o x e onde é que está o y. Opa, aqui está o x, ali está o y. Mas o f de x, é muito interessante isso, porque muita gente se atrapalha. Às vezes está fazendo uma prova, às vezes é um concurso, rapaz, o cara pediu foi o f de x, mas o f de x é o y. Eu encontrei o y, mas você encontrou o f de x. Então, porque o f de x é o y. Ok? Muito importante a gente dar conta dessa anotação. Ok? Vamos ver aqui, em seguida, o que é que eu estou te apresentando mais. Eu estou te apresentando aqui o gráfico. Antes de falar de os pontos críticos da função, alguma coisa do tipo, eu queria que você entendesse como é o gráfico dessa função. Toda função tem gráfico? Sim, toda função é passível de se escrever um gráfico, né? De se instrumentalizar um gráfico. E qual é o gráfico da função quadrática? Veja que interessante aí. Olha só, rapaz, entrou aqui um canguru pulando nessa aula. Eu não estava nem esperando, né? Mas é isso, pessoal. A função do segundo grau, o gráfico, ele é tão simples que ele pode ser representado pelo um salto de um canguru. Quer dizer, se você olhar o salto do canguru, ele impôs ali no início uma força para dar um impulso, né? Para dar o pulo. E foi lá em cima, né? E aqui tudo parece, ele retornou, né, para o solo, né, bem tranquilão, tá, naquele salto bem elástico, né, e você percebe que eu coloquei uma linhazinha para acompanhar, para indicar o gráfico que se formou. Esse gráfico que você está vendo aí é o gráfico de uma função quadrática. Nós vamos dar nome a esse gráfico aí, né? Do jeito que eu tenho assim, qual o gráfico disso aqui é uma reta? O gráfico disso aqui é uma elipse. O gráfico disso aqui, esse gráfico aqui, vai ser chamado de parábola. Então, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Certo? Então, você fica atento aí, porque esse gráfico vai se repetir. Em outras situações, né? Eu posso ter uma parábola mais aberta, né? Olha só a parábola aí. Então, uma parábola, né?
Muitas vezes a pessoa que está fazendo gráfico, está desenhando, diz assim, está parecendo com a estrutura de um U, não é um U, não é um V. Você vê que é uma curva, que ela tem lá a sua concavidade, que vai depender aí dos seus coeficientes, mas essa curva, né, que tem essa concavidade, pode ser para cima, para baixo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de gráficos de concavidade. Que veio e acompanha. Depois aqui do pulo do canguru, opa, adorei esse canguruzinho pulando. Maravilha. Olha só, eu tenho aí então, agora, um gráfico. O que foi que eu fiz? Para facilitar para você, o que é que acontece? Eu coloquei o gráfico, né, para você entender, e coloquei do lado o valor numérico, pessoal. Pessoal, essa estrutura que você está vendo aí, mostra bem direitinho o que? A função, você tem o valor do x, né? Ó. Pessoal, aqui tem x menos 3. O que é que significa? Significa dizer que você tem lá no domínio o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3. Né? E a função que foi escolhida para esse exemplo aí foi uma função bem simples, né? X ao quadrado. Bem que o senhor falou que a função ela poderia ser bem reduzida. Pode. A função ela não precisa vir completa, ela pode ser reduzida. Então, nessa função aí, especificamente, ela é x ao quadrado. X ao quadrado. Olha, o que é que eu vou fazer com esse x ao quadrado? Eu vou pegar o domínio. Quem é o domínio? Menos 3. E vou substituir lá para ver o valor numérico. Essa parte da tabela central, que eu vou destacar aqui, né? Vou dar um destaquezinho aqui, ó, vermelho. Ó. Essa parte central aqui, né, é exatamente o cálculo numérico da função. É o valor numérico da função. Então eu peguei o menos 3, substituí, professor, mas é negativo, então eu boto parênteses. Tem que ter muito cuidado com isso, a matemática tem essas coisas. Se o valor é negativo e tal ao quadrado, então coloca o parênteses, coloca o quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. O que você observou é que eu obtive aí o x na entrada, menos 3, né? Foi menos 3, e lá na saída, o 9. Então, o 9 representa o quê? O y, a imagem. Então, eu tenho, no par ordenado, aqui eu tenho o par ordenado, x, y. Eu tenho o x menos 3 e o y 9. Domínio e imagem. Aquilo que eu falei no início. Você tem aqui um elemento do domínio, que através da função, você chega na imagem. Isso é que é função. Ela está bem estabelecida, ela está bem organizada. Né? Por quê? Porque eu vou pegando aqui os elementos do domínio, eu peguei o menos 3 e cheguei no 9, que é a imagem, e formei o par ordenado, menos 3 e 9. Esse menos 3 e 9 está representado no gráfico. Quer ver? Vamos lá, vamos acompanhar. Se você for no gráfico, você tem aqui o menos 3, tá aqui, estou marcando aqui para você, ó, vamos lá. Marquei aqui, ó, o menos 3, que é o domínio. E aqui em cima, ó, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui a imagem, eu tenho aqui a imagem. Então, eu tenho o menos 3 e o 9, está aqui o ponto, ó, esse é o ponto. Certo? Então, eu tenho domínio e imagem. Menos 3, 9. Menos 2 vai se associar com quem? Aqui pela tabela, o menos 2 vai se associar com 4. Né, ó, com 4. Com 4. O menos 2 se associa com o 4. Muito bacana, professor, então. Então, professor, eu pego aqui o domínio, que são os valores de x, e vou substituindo e formando a minha tabela. Professor, mas eu sempre fico com uma dúvida. Como é que eu vou estabelecer que eu tenho que começar pelo menos 3 ou pelo menos 2? Pessoal, nessa situação aqui, você pode atribuir qualquer valor a x. Certo? A função já está na sua frente. F de x igual a x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado. Então, você quer o gráfico. Você quer mostrar como é essa função. Você pode atribuir qualquer valor. O que eu sugiro, para você que está estudando, está organizando o seu pensamento,
é que você atribua valores inteiros no início. Ó, só atribuir aqui o 0, o 1, o menos 1, o 2, o menos 2. Por quê? Porque isso facilita o seu entendimento. Eu posso colocar qualquer valor? Claro que pode. Você pode colocar qualquer valor para fazer o estudo desse gráfico, sem nenhuma dificuldade. Mas não é interessante você colocar, por exemplo, inicialmente números decimais. Aí você pegar aqui um número decimal, elevar ao quadrado, vai dar uma trabalheira enorme. O objetivo aqui é fazer com que você entenda que cada valor de x corresponde a um valor de y que pode ser representado no gráfico. Eu peguei valores inteiros, relativos, eu peguei valores positivos e negativos. E peguei o 0 também. Então eu fui substituindo. O que foi que eu fiz? Eu peguei o menos 3, encontrei o 9. Eu peguei o menos 2 e encontrei o 4. Eu peguei o menos 1 e encontrei quem? Pegando o menos 1, eu encontrei o 1. O 0 eu encontrei o 0. O 1 eu substituí e encontrei o 1 na volta, pela função. O 2 eu substituí e encontrei o 4. O 2 eu encontrei o 4. E o 3 eu encontrei o 9. Certo? Então eu fiz com valores inteiros, relativos. Isso é muito bacana, por quê? Porque isso mostra a estrutura da função. Vim aqui do lado e fui representando os pares ordenados. Né? Fui representando os pares ordenados. Quando eu vou distribuindo os pontos, eu mostro por onde a função vai passar. Eu coloco os pontos. Então aqui eu tenho quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Distribuindo esses pontos aqui no gráfico, em seguida eu consigo descrever o caminho do gráfico. Né? Descrever o caminho do gráfico. Eu consigo fazer um esboço desse gráfico. Ah, professor, mas o meu ficou um pouco assim, não ficou muito bonitinho. Olha, nós não estamos aqui num concurso de beleza, né? Na verdade é que nós temos aqui uma ideia de como é o gráfico. Uma ideia. Porque cada função tem um comportamento. Se fosse uma função linear, se fosse uma função seno, uma função tangente, então a função tem um comportamento. Então, essa função, com esses pontos todos, você consegue dizer o caminho dela. Vai passar por esse ponto, vai passar por aquele, vai descer até aqui e vai subir. O que você não pode é sair traçando segmentos. Tem que ser uma curva suave, com a ponta do lápis, suavemente fazendo uma curva, e aí você gera essa concavidade, esse gráfico com essa concavidade para cima. Aí vamos daqui a pouco falar um pouco sobre concavidade, né? Isso é muito importante, né? Professor, a gente vai falar de concavidade. Mas o que é concavidade mesmo? A concavidade é essa posição que ela fica. Depois que você pegou os valores numéricos, que você fez o cálculo, né? Então, você é capaz de definir como é a estrutura desse gráfico. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ficou com a concavidade para cima. Né? Os valores de x são os domínios, os valores de y são as imagens, e ficou bem estruturado, ficou bem apresentado, vamos dizer assim. Então, não há necessidade de você, que está iniciando esse estudo, que está começando a entender como é que funciona a função de segundo grau, de fazer substituição com números decimais, frações, depois você vai conseguir calcular qualquer valor numérico na função. Mas nesse momento, eu aconselho que você tome valores inteiros relativos, para que você possa entender qual é o caminho que o gráfico vai estabelecer. Então, isso aqui já é uma dica para você não ficar assim, qual valor que eu vou atribuir? Não, atribua valores inteiros relativos. 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Bem, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as concavidades. Então veja aí o que significa concavidade de uma função quadrática. Nós temos aí a função com a concavidade para cima e uma função, um gráfico com a concavidade para baixo. Professor, na verdade, você tem uma concavidade para cima, quem é que define se a função tem a concavidade para cima ou para baixo? Pessoal, uma ótima novidade, para a gente entender melhor esse assunto.
você tem uma concavidade para cima quando o primeiro coeficiente, o A, for maior do que zero. Então, professor, então fica fácil. Na hora que eu olhar para a função, eu já sei se ela tem uma concavidade para cima ou para baixo. Claro. Agora, você não pode descuidar, né? Essa que é a verdade, né? Existem, às vezes, alguns autores de questões, às vezes de concurso, às vezes de prova, né? Que ele, às vezes, desorganiza a função. Ele joga os elementos ali, né? O A e o B e o C, fora do lugar. Né? Você tem que ver se o número que está junto ali do coeficiente da variável x ao quadrado. Você tem que olhar para a função e olhar se o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Esse coeficiente da variável x ao quadrado é positivo. Então, se ele é positivo, essa concavidade é para cima, pessoal. Ok? E se o coeficiente, professor, da variável x ao quadrado for negativo, aí você vai ter uma função com a concavidade voltada para baixo. Certo? Nós só temos em função essas duas posições. Apesar de a geometria analítica fazer outros estudos, né? Concavidade para a direita, para a esquerda, mas são outros estudos. Na função quadrática, onde você tem aqui a função como foi definida, eu só tenho essas duas posições, concavidade para cima e concavidade para baixo, como ela foi definida, ok? Então eu coloquei aqui um pequeno resumo para que você possa guardar, para que você não esqueça, que é muito importante esse detalhe, certo? Em uma função quadrática, se o coeficiente A, né, coeficiente A, vou destacar ele aqui, o coeficiente A, for maior do que zero, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Perfeitamente, foi o que eu falei. Nós temos um gráfico aqui para ilustrar. Veja o gráfico. E, em caso contrário, se o A for negativo, nós vamos nos deparar com o quê? Com uma função com a concavidade voltada para baixo. Ok? Então, são informações importantes, porque, professor, mas que importância tem a concavidade de uma função? Pessoal, tem muita importância. Tem muita importância. Por quê? Porque pela concavidade da função, o que acontece? Se a função tiver a concavidade voltada para baixo, veja o movimento que eu estou fazendo aqui, ó, voltada para baixo, então isso significa dizer que a função vai atingir um ponto máximo. Aqui, ó. Então a função tem máximo. Se a função tiver a concavidade voltada para cima, a função vai atingir um ponto mínimo. Aí, professor, eu estou pensando assim, se o A for positivo, ela é mínimo? Exatamente. Muita gente se atrapalha com isso. Acha que pelo fato do A ser positivo, ela dá máximo. Não. O A ser positivo, ela dá mínimo. Por quê? Porque a concavidade dela vai estar voltada para cima. Então a função dá mínimo, valor mínimo. Que depois nós vamos aprender a calcular esse valorzinho mínimo. E se o A for negativo, olha que interessante. Se o A for negativo, a concavidade está voltada para baixo e a função dá máximo. Professor, aí pega qualquer um, pega sim. Por quê? Porque a pessoa associa o valor positivo ao máximo, mas não é. O A positivo é mínimo e o A negativo é máximo. Olha como as coisas se inverteram aí, né? Dessa forma. Ok? Então fica essas concavidades aqui nos gráficos para você analisar, analisar o comportamento da função. No próximo, olha que bacana aí, eu fiz um resumo para mostrar para você que a função do segundo grau, ou a função quadrática especificamente, não posso falar só a função do segundo grau, vou falar a função do segundo grau quadrática. Né? Tem muitos tipos de função do segundo grau e função quadrática. A função quadrática, a função do segundo grau, que nós estamos estudando, que é algo do nosso estudo, da nossa aula, ela é uma função que pode aparecer os zeros da função, as raízes da função, as raízes daquela
Como é que eu vou fazer isso, professor? Veja o resumo que eu fiz aqui nesse quadro. Eu coloquei assim. Peguei a função f de x e zerei a função. Quando eu pego a função e o zero, eu estou dizendo, vou colocar aqui do lado, eu estou dizendo que f de x é igual a zero. Quando eu faço f de x igual a zero, eu me recorro dentro de uma equação do segundo grau. Ah, professor, a equação do segundo grau, eu já estudei, eu conheço, tem que tirar o delta, tem o x', o x', exatamente, pessoal. Quando eu faço a função igual a zero, o que acontece? Eu me recorro aqui a uma equação do segundo grau, onde eu tenho as raízes, botei aqui x1 e x2, né, ó, x2. Ora, x1 e x2 são as raízes da função. Mas eu só tenho raízes, né, reais, se esse delta, que disciplina que essas raízes é o delta. Ah, eu lembro bem do delta. O delta, né, só para lembrar você, é b ao quadrado menos 4ac. Ah, professor, lembro demais dessa fórmula. Pois é. Essa fórmula b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante dessa equação, se ele for um valor positivo ou zero, você vai obter raízes. Você vai obter raízes dessa função quadrada, dessa equação. E vai poder representar isso lá no gráfico. Opa, tá aqui. Então, onde é que ficam as raízes no gráfico? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui para você ver. Aqui atrás. Esse gráfico aqui é bem suficiente para você entender. Nesse gráfico você vê que a função está com a concavidade para cima, que tem a ver com A, aquela coisa toda, mas ela corta o eixo X. Ela corta o eixo X. Então, se você olhar aqui no gráfico das concavidades, você vai ver, eu marquei aqui os pontos onde o gráfico corta o eixo X. Corta o eixo X. Certo? Nesse ponto que corta o eixo X, significa o quê? Que eu tenho raízes. Raízes dessa equação. Então, eu vou lá, resolvo, encontro essas raízes. Qual o método que eu vou encontrar as raízes? As formas de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta, que é o discriminante, dividido por 2a. A partir desse cálculo, eu vou encontrar as raízes distintas. Por quê? Porque o meu delta deu positivo, eu tenho duas raízes. Ok, professor? Então, eu posso chegar nesse cálculo das raízes utilizando a forma de Bhaskara, assunto que você já, de certa forma, domina, que são as equações do segundo grau. Isso vai nos ajudar. Ok? Aí eu tenho, se o delta for igual a zero, eu vou ter raízes iguais, idênticas ali. E se o delta for menor do que zero, vai ser alvo do nosso estudo, nós não vamos ter raízes reais. Pessoal, olhe, essa abordagem aqui, encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, é uma abordagem simples. É só resolver a equação do segundo grau e encontrar as raízes e indicar no gráfico, porque esses pontos são exatamente os pontos que a função corta o eixo X. Ok? Então, é uma abordagem simples que você pode fazer. Então, você pode construir o gráfico a partir da tabela, como foi mostrado aqui, e pode também indicar as raízes dessas equações lá no gráfico. Ah, professor, eu encontrei aqui as raízes. Eu peguei aqui, como o senhor falou, peguei a função igual a zero, tirei as raízes, tirei o delta, deu tudo certo, encontrei aqui duas raízes. Ah, encontrei só uma. Ótimo. Mas você encontrou uma raiz ou duas e já pode representar ali no gráfico essas raízes. Não há nenhuma dificuldade com relação a isso, porque é um assunto que você, de certa forma, domina. Ok? Se acontecer de não ter, se o delta for menor que zero, e você não vai encontrar raiz, porque as raízes são imaginárias, são complexas, esse assunto aí é assunto para uma outra abordagem, não nossa aqui nesse momento. Nós estamos falando do mundo real, das raízes reais, do gráfico ali no plano. Ok? Então,
fica tranquilo, porque você vai conseguir fazer a abordagem das raízes simplesmente encontrando as raízes utilizando a forma de Bhaskara. Tenho certeza que você vai chegar nas raízes com certa facilidade, porque é uma abordagem simples, ok? Voltando aqui para mostrar a você o gráfico lá da tabela, que foi construída a partir dos valores, você vê que esse gráfico só toca um ponto lá na origem, que é o vértice da parábola, né? Então esse é o tipo da função que só tem uma raiz real, que é o zero. O zero, que é o x, foi na imagem zero. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, só toca o eixo uma vez. Então, é possível acontecer isso? É sim. Você pode ter um gráfico que só toque um ponto, que toque 2 pontos, ou que não toque nenhum ponto no eixo x, certo? Mas nós vamos ter muitas possibilidades de analisar outras situações onde você pode fazer essa abordagem. Como calcular as raízes de uma função do segundo grau, de uma equação de segundo grau, dentro desse estudo aqui. Essa aqui é a primeira parte desse estudo. Você vai, nós vamos seguir em outras aulas com mais exercício, mais detalhamento da utilização da função do segundo grau. Eu espero que você tenha absorvido esses conceitos iniciais. Eu sei que são muitas informações, mas vamos construindo aqui esse conceito. Eu acredito que quando chegar o momento de fazer exercício, as aplicações, esses conceitos e essa base que nós estamos fazendo aqui, ela vai me dar muita sustentação para você ser bem sucedido nas resoluções dos problemas que você vai enfrentar. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.